Boa tarde a todos. Declaro aberta a 37ª sessão da Primeira Câmara. Eu cumprimento os senhores conselheiros, as senhoras procuradoras, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. A ata da 36ª sessão, realizada no dia 11 de novembro, foi encaminhada previamente a vossas excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada. Ata aprovada. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de serem iniciados os julgamentos do dia, eu indago a senhora procuradora do Ministério Público de Contas se há interesse de Sua Excelência em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da ordem do dia. Boa tarde, Vossas Excelências. Sim, o Partido de Contas manifesta interesse em produzir sustentação oral no item 38. 38. Eu passo, então, a relatar os itens a meu encargo, sessão estadual. Quanto ao item 1, há pedido de sustentação oral. Eu convido a doutora Laís Maria de Rezende Poncho a fazer parte da tribuna. Cumprimento a doutora Laís e farei uma síntese do relatório. Eu relato o item 1 da pauta, que cuida do balanço geral do exercício de 2008 da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e suas unidades gestoras relativas ao exercício de 2008. Após terem sido efetuadas inspeção in loco nas 35 unidades que compõem a autarquia, a 8ª DF apresentou o relatório consolidado, no qual apontou impropriedades. As principais falhas apontadas pela instrução processual nas contas ora em exame referem-se às seguintes questões. Falta de recolhimento do parcelamento ajustado referente à dívida com encargos sociais perante o IPESP, SPPREV, o que levou ao acréscimo de 3,15% da dívida fundada da autarquia, de 591,28 milhões para 609,94 milhões. Composto por valor mais expressivo, aquele referente à dívida junto ao SPPREV, relativo aos encargos sociais. Agravando-se a constatação, em algumas unidades foi observada falta de recolhimentos das competências normais do exercício também. Também foi observada extrapolação do teto remuneratório estadual, apontando no TC 2601-02608, campus de Araçatuba, Faculdade de Odontologia e Medicina Veterinária. Conforme apurou a fiscalização para o exercício de 2008, os subsídios pagos ao governador do Estado de São Paulo foram fixados em 14.850. Tomando com base os pagamentos efetuados em dezembro de 2008, os valores constantes variaram de 16.391 a 18.125,88, num total de 11 servidores nessa situação. Quanto às unidades da autarquia, as principais falhas foram TC 2590-02608, a reitoria. A reitoria concentra o controle pessoal da autarquia em propriedades apontadas na remuneração acima do teto e da falta de recolhimento do parcelamento da dívida com IPESP e SPPREV. Campus de Botucatu, Medicina. O convite 1 de 2008, somente uma empresa participou do certame, vencendo com proposta 25% acima da planilha estimativa. TC 2597-02608, Campo de São José dos Campos, pregão 17/2008, exigências restritivas, desatendimento à súmula 14 e 17 deste tribunal, além de outras falhas na licitação. TC 2616-02608, Campus de Bauru, Faculdade de Engenharia.
A tomada de preço 1 de 2008 continha cláusulas restritivas, ofensa às súmulas 24 e 25 dessa Corte, além de atendimento à Lei 8666. TC 2612-02608, Campus de Araraquara, Ciências Farmacêuticas. Tomada de preço 1 de 2008, também houve exigência restritiva, infringência à súmula 25 dessa Corte. Campus de Botucatu, TC 2606-02608, tomada de preço 2 de 2008. Diferença de preço entre o valor contratado e o orçado. TC 2593-02608, Campus de Jaboticabal, com 24 de 2008. Somente uma empresa participou do certame, vencendo com a apresentação de uma proposta acima da planilha estimativa. Os responsáveis foram notificados, apresentaram justificativas. A assessoria técnica de ATJ, PFE e SDG manifestaram-se pela irregularidade das contas. Já a chefia de ATJ entendeu que as contas poderiam ser julgadas regulares com recomendação. Eu recebi, na data de hoje, memoriais consubstanciados no TC 47.789.02614, que foram devidamente analisados por essa relatora. É a síntese do relatório. Eu passo a palavra à doutora Laís pelo período regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelências. A situação da Unesp no exercício de 2008 tem dois problemas fundamentais, como a relatora bem colocou. É a questão da dívida do IPESP, uma situação conhecida aqui do tribunal, mas eu queria esclarecer um pouco melhor que essa dívida, a Unesp tentou, foi uma das únicas entidades do Estado que procurou o IPESP ainda antes da extinção para negociar a dívida dos recolhimentos atrasados da parte patronal. E essa negociação gerou um instrumento particular de confissão de dívida, que vinha sendo pago até que o IPESP passou a não mais suprir as necessidades, decidiu-se criar uma nova entidade, a SPPrev, e nessa oportunidade a Unesp passava já por uma situação difícil financeira, foram deferidas moratórias no pagamento desta dívida confessada parceladamente. Quando veio a Lei Complementar 1010, que criou o SPPrev em 2007, em junho de 2007, foi também determinada a extinção do IPESP em 2 anos, o que não aconteceu, mas esse instrumento de confissão de dívida ele sofreu uma alteração e foi determinada a suspensão dos pagamentos confessados e já negociados até a conclusão dos trabalhos de consolidação da dívida da universidade. Então, assim, durante esse período de 2007 a 2012, quando a Secretaria da Fazenda e o grupo constituído consolidou a dívida da universidade, a universidade não pôde pagar esta dívida, porque dependia dessa aprovação e da formalização do instrumento correspondente, que aconteceu no final de 2011 e foi formalizado em janeiro de 2012 esse novo instrumento. Esta dívida, lógico, apareceu no balanço do exercício de 2008, porque ela existia, mas não havia como, apesar de insistentes contatos com a Secretaria da Fazenda, conseguir uma manifestação mais breve para solucionar a dívida. Tanto assim que hoje, essa dívida toda, a previsão é que ela seja totalmente extinta até o final de 2014. Como? O SPPrev não assumiu o pagamento da folha de inativos do Estado inteiro. O IPESP pagava diretamente, mas a SPPrev não.
esse encargo de folha de nativos continua no orçamento da universidade. E para o pagamento dessa dívida é reconhecida esta compensação da folha de nativos com a dívida e vai sendo compensada até se exaurir. É assim que está acontecendo. Então, em relação ao IPESP, não havia o que ser feito para solucionar a dívida, porque precisava aguardar o pronunciamento do grupo constituído para cuidar das questões de extinção do IPESP e assunção pelo SPPrev. A outra questão é o teto. Há uma manifestação nas contas de 2011 que ainda tramitam aqui no tribunal, é o processo TC 197-026-11, que cuida das contas de 2011. Há uma manifestação dos órgãos instrutórios, chefia de ATJ, Procuradoria da Fazenda e Ministério Público de Contas, de apreciação em apartado do tópico remuneração é o que eu requeiro. Para preservar, para possibilitar a análise das demais questões, tendo em vista que a questão de teto remuneratório ainda tem muita discussão no Judiciário. Recentemente, o Supremo se manifestou, ainda não foi publicado o acórdão, o que deve pacificar. O que acontece, como aconteceu na Unicamp, é que os servidores eles se mobilizam contra o congelamento dos vencimentos. A Unicamp, depois da decisão aqui do tribunal, adotou essa medida, o que ensejou que a Associação de Docentes recorresse ao Judiciário. Eles moveram uma ação coletiva pelo rito ordinário, e, na apreciação do agravo, o Tribunal de Justiça determinou que a Unicamp se abstivesse de alterar qualquer um dos vencimentos dos docentes. Lógico que essa decisão foi agora recente, está até relatada aí nos memoriais. Então, assim, a Unesp não adotou nenhuma providência relativa a congelamento, apesar de fazer o corte dos vencimentos de todos os servidores que percebem acima do teto, né, das verbas incorporadas depois de dezembro de 2003, mas, em relação ao congelamento, ainda não adotou essa providência, aguardando a decisão judicial e para evitar novas paralisações e discussões intermináveis. Em relação aos problemas verificados nas unidades, a administração tem investido muito em treinamento. Hoje, nós temos, depois de também uma longa discussão, nós adotamos a BEC, né, o Sistema da Bolsa Eletrônica de Compras, uma adoção que dependeu da elaboração e liberação de uma senha específica, porque, em razão da autonomia, a Unesp recebe os recursos do Tesouro e gera esses recursos. Então, os pagamentos não são feitos diretamente pelo CIAFEM, mas a Unesp recebe o recurso e paga os fornecedores. Então, para utilizar o sistema BEC, ela precisou de uma senha que permitisse que esse pagamento fosse feito com os recursos que ela administra, assegurados em razão da autonomia constitucional, né? Então, assim, só resta pedir a relevação das falhas em razão das providências também noticiadas. São questões isoladas, não houve prejuízo para o erário avaliado ou apurado. Nas falhas podem ser caracterizadas como falhas formais, e que eu venho aqui pedir a relevação, e já anotando que houve uma alteração no panorama desse tipo de ocorrência na universidade, seja por um desenvolvimento de sistemas, adoção da BEC,
Há uma preocupação com o planejamento de gastos, há um plano de desenvolvimento institucional que pode ser acompanhado, cuja execução orçamentária é acompanhada na internet, online. Tudo o que a universidade gasta é aprovado pelos órgãos colegiados e depois, durante o exercício, executado e acompanhado por toda a comunidade. É o que eu tinha a dizer. Obrigada. Eu agradeço a participação da doutora Laís e, considerando os seus argumentos, eu vou retirar o processo de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Muito obrigada. Obrigada. Então, agora eu continuo a relatar os itens a meu encargo referente à sessão estadual. Eu relato o item 2 da pauta, em exame uma dispensa de licitação, contrato e aditivos celebrados pela Fundação Butantan, tendo por objeto o fornecimento de mão de obra especializada em refrigeração. Também análise o 1º ao 4º termos de aditamento que prorrogar o prazo do ajuste e inserir o reajuste de preço nos valores mensais. A instrução de ATJ e PFE é pela irregularidade da matéria. O presente processo integrou os trabalhos da sessão passada, do dia 11 de novembro, ocasião que foi retirado de pauta, com reinclusão automática após sustentação oral. Passo diretamente ao voto. De plano, eu destaco que a dispensa de licitação não foi fundamentada nos dispositivos previstos no artigo 24 da Lei de Licitações, que poderia ampará-la. Embora a origem tenha alegado que poderia perder toda a produção de soros e vacinas, caso tivesse de aguardar o desenrolar de um procedimento burocrático para a contratação dos serviços, não restou, no meu entendimento, caracterizada a situação de urgência, considerando que era do conhecimento da Fundação o encerramento do contrato anterior, configurando, portanto, uma falta de planejamento da administração, que deveria ter realizado o procedimento licitatório. No tocante ao preço ajustado, não consta dos autos documentos hábeis a demonstrar a efetiva realização de pesquisa junto a fornecedores, a fim de justificá-los e ainda demonstrar a compatibilidade de preços com os de mercado. Agrava a situação o fato que a origem não informou os índices adotados para os reajustes de preços, levado a efeito por meio do 2º, 3º e 4º aditivos. Tampouco apresentou os respectivos demonstrativos de cálculo. Feitas essas considerações, o meu voto é pela irregularidade da contratação direta, bem como dos aditivos decorrentes. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 3 da pauta. Trata-se da concorrência e contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Santa Bárbara Engenharia, visando a execução de obras de reforma no Bloco E e construção da estação de tratamento de esgoto no Hospital Nestor Goulart Reis, em Américo Brasiliense. Instrução dividida, chefia de ATJ e PFE pela regularidade dos atos praticados, ATJ jurídica e SDG pela irregularidade da matéria. Passo ao voto. Não foram aqui afastadas as ofensas às súmulas dessa Corte, diante da exigência de comprovação de vínculo empregatício do profissional responsável, comprovação de capacidade técnica operacional por meio de atestados acompanhados de CATs. Além do mais, foi fixadas apenas 2 datas para a visita técnica a ser realizada por engenheiro ou arquiteto, em desconformidade com a jurisprudência dessa Corte. Nessa conformidade, o meu voto é pela irregularidade da licitação, do contrato e com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. É voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu relato o item 4 da pauta. Em exame, um pregão eletrônico, um contrato celebrado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e a empresa Datamétrica Consultoria e Pesquisa de Telemarketing Limitada, objetivando a prestação de atendimento ao cliente, o SAC. Também instrução dividida sob o prisma jurídico, assessoria de ATJ e chefia se manifestaram pela regularidade. Assessoria técnica sob a enfoque econômico-financeiro, PFE e SDG, pela irregularidade. Passo ao voto.
A questão que condena a matéria diz respeito à ausência de comprovação de compatibilidade dos preços ajustados com aqueles praticados no mercado. Conforme constou do laudo de instrução da matéria, a prévia pesquisa de preço, realizada com 5 empresas do ramo, foi descartada, pois houve excessiva oscilação entre os valores apresentados, tendo sido, então, adotada como referência importâncias consignadas no banco de dados da própria Sabesp. Porém, entendo que as justificativas trazidas pela origem não confirmam, no caso, a compatibilidade das importâncias ajustadas com aquelas praticadas no mercado, tendo participado efetivamente da licitação apenas uma interessada. Nessa conformidade, na esteira do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, o meu voto é pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 5 a 8 da pauta, cuidam de prestações de contas repassadas da seguinte conformidade. Item 5, pela Secretaria de Habitação à Caixa Econômica Federal, nos exercícios 2005 e 2010. Item 6, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Diretoria Regional de Fernandópolis, ao Centro de Apoio à Educação e Formação de Adolescentes e demais entidades relacionadas em 2010. Item 7, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Diretoria Regional de Itapeva, à Prefeitura de Buri, no ano de 2011. Item 8, pela CDHU, à Prefeitura Municipal de Anhembi, em 2012. A instrução é pela regularidade e, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade das prestações de contas dos itens 5 a 8, bem como pelo conhecimento dos saldos devolvidos e acompanhamento pela fiscalização dos saldos não aplicados. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Para relatar agora os itens 9 a 15 da pauta, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, as doutoras procuradoras, doutora Hélida Graziani Pinto, doutora Cláudia Távora Nicolau, senhor secretário e diretor-geral e a todos os presentes. O item 9 cuidam os autos de notícias de possíveis irregularidades na realização de reforma do prédio do DENARC, da Polícia Civil, sem licitação no ano de 2009. Requisitadas por ofício informações, o delegado da Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que a matéria é objeto de inquérito policial e já está sob a tutela da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital. O senhor secretário de Segurança informa com teor semelhante e agrega que instaurou igualmente no âmbito daquela pasta procedimento administrativo disciplinar. Efetivamente, a empresa contratada prestou serviço sem qualquer formalização a propósito. A representação apresentada é procedente e a matéria já está no âmbito da Justiça Criminal, bem como procedimento administrativo foi instaurado. Eu determino a expedição de ofício ao senhor secretário de Segurança, dando-lhe conhecimento do quanto decidido e que o tribunal aguarda informações a respeito. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 10. Convênio da Secretaria da Saúde pelo Departamento Regional de Saúde de Barretos com a Fundação Pio XII, Hospital do Câncer de Barretos. Instrução é pela regularidade, meu voto acompanha. Em discussão, votação, aprovado. Item 11, concorrência, contrato e termos, DR, consórcio Planserve Engevix, Pentágono, serviços técnicos e administrativos de apoio, gerenciamento e elaboração de projetos executivos do Programa de Recuperação de Vicinais do Estado de São Paulo. A instrução foi pela regularidade e eu vou divergir, senhores conselheiros, já que houve exigência de CAT para fins de comprovação de capacidade operacional, em contraposição à súmula 23, bem como a previsão, sem amparo legal, de anuência do órgão público nos atestados de serviços apresentados pelos licitantes, quando decorrentes de contratos de subempreitada. Voto pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Item 12, concorrência contrato, também do DR, com SA Paulista, de Construções e Comércio,
obras e serviços na SP 333. Instrução também no sentido da regularidade. E meu voto, mais uma vez, discorda dessa instrução, consideradas as exigências de garantia de participação antecipada, bem como visita técnica em única data e horário e necessariamente realizada por engenheiro civil. Voto pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. 13. Termos aditivos de recebimento provisório definitivo e de encerramento, FDE com Anunciata e Companhia Limitada, construção de prédio escolar. A instrução é pela irregularidade, fundada na incidência do princípio da acessoriedade. O meu voto vai no mesmo sentido, tomando conhecimento dos termos de recebimento provisório, definitivo e de encerramento. Em discussão, votação, aprovado. 14. Prestação de contas de recursos recebidos em 2012, repassados pela Fundação Casa à entidade Oxigênio, Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais. Encerrado o convênio nesse exercício de 2012, não foi esclarecida a existência de parcela não aplicada em aberto, sem recolhimento pela beneficiária. Assim, embora seja possível emitir juízo de regularidade em relação à aplicação de alguns valores, mediante recomendações, deve ser excluído do total repassado o valor do saldo remanescente decorrente da conclusão do convênio. Voto pela regularidade da aplicação de R$ 1.468.483,52 e irregularidade dos R$ 49.093,49, condenando a entidade à devolução, suspendendo-a para novos recebimentos. Em discussão, votação, aprovado. Por fim, o item 15 é recurso ordinário contra a decisão que julgou legais alguns atos de admissão da Fundação Unibotucatu, com exceção da senhora Débora Pécora Correia e Silva para o cargo de médico da família, em função de acúmulo ilegal de 3 cargos públicos. PFE pelo provimento, ATJ e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A doutora Débora tem 2 empregos, na Prefeitura de Piracicaba e na Prefeitura de Americana. O terceiro emprego foi na Fundação Uni, o que remete à verificação da natureza jurídica desta fundação. No TC 1685/2010, o tribunal confirmou que a Fundação Uni é fundação de apoio, portanto, configurado o acúmulo do terceiro cargo de maneira irregular, nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 16 a 18, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, senhoras procuradoras da Fazenda e do Ministério Público de Contas, seu diretor-geral, senhores funcionários. Item 16, trata-se de pregão eletrônico do contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Educação, Diretoria de Ensino de Taubaté, e a empresa ABC Transportes Coletivo de Caçapava, para prestação de serviço de transporte de alunos. Conforme o voto disponibilizado, a defesa apresentada não demonstrou a confiabilidade e consistência dos preços orçados e, posteriormente, por esses preços orçados foram contratados. Voto, portanto, pela irregularidade do pregão eletrônico do contrato, com aplicação de multa dos 200 UFESP ao responsável. Voto que... desculpa. Não, é isso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 17, requeiro retirada, votando no gabinete. É regimental. Item 18, trata-se de prestação de contas de repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde, através do Departamento Regional de Saúde de Taubaté, as prefeituras especificadas já em voto disponibilizado a Vossas Excelências. A fiscalização atestou o cumprimento das exigências legais. Portanto, eu voto pela regularidade da prestação de contas em exame. Eu voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Encerrada, então, a nossa pauta estadual, eu agradeço a presença e participação da doutora Cláudia Viviane Nicolau, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à nossa parte da pauta sessão municipal. Eu relembro que há pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas no item 38 e dos itens 83 a pedido
sustentação oral. E no item 100, considerando que a pedido de sustentação oral dos advogados, eu consulto os conselheiros a possibilidade de antecipação desses itens da pauta. A concordância que esses itens sejam perfeitamente? Então, eu vou começar pelo item 83 da pauta. A relatoria é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, a pedido de sustentação do doutor Marcos Antônio Monteiro. Eu convido o doutor Marcos a tomar parte da tribuna. Eu cumprimento o doutor Marcos e passo a palavra ao conselheiro relator. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, senhor advogado, o item 83 trata-se de dispensa de licitação e decorrente contrato entre a Prefeitura de Barretos e a empresa Instituto Educacional Carvalho, organização de Sociedade Civil de Interesse Público, MOCIP, para a prestação de serviços no município de Barretos. SDG entendeu que a defesa não apresentou compatibilidade dos preços contratados. Em suma, é o relatório. Eu passo a palavra, então, ao doutor Marcos Monteiro, para o prazo regimental de 15 minutos. Presidente, doutora Cristina de Castro Moraes, relator, doutor Dimas Ramalho, doutora Renato Martins Costa, membro do SDG, doutor Sérgio Siqueira, membro do Ministério Público. Nobre relator, farei uma breve exposição sobre esse caso para solicitar um prazo, tendo em vista que represento aqui o ex-prefeito de Barretos, Emanuel Carvalho, em que, nesse processo, fizemos uma manifestação complementar sem obter o processo administrativo da Prefeitura. Com a mudança do gestor atual, foi-nos indeferido o recebimento dessa cópia desse processo administrativo. Esse processo não foi encontrado na Prefeitura e fez com que nós fomos até Brasília para tentar ver a prestação de contas, o que ocorreu nesse processo em específico. Gostaria de lembrar que, sobre o apontamento específico da dispensa de licitação, é um convênio. Lembro que a Prefeitura de Barretos tentou fazer um chamamento público para fazer um termo de parceria com a UCIP, que era um convênio através do Ministério do Trabalho, por um programa chamado ProJovem. E esta Prefeitura foi rejeitado o termo de parceria. Nós encaminhamos isso ao Ministério do Trabalho, que não permitiu que fizéssemos por termo de parceria, que é a recomendação desse tribunal. Com isso, o município fez a contratação direta e não pelo que entende este tribunal. Então, cumprimos uma determinação do conveniante, do Ministério do Trabalho, fazendo a contratação direta do Instituto que prestou o serviço de parceria. Com relação à compatibilidade de preço, nobre conselheiro, é isto que peço, vênia, para, se possível, mais um tempo para que a gente pudesse ir atrás desse processo lá em Brasília, para tentar compor essa documentação, já que, infelizmente, Barretos, o município não nos permitiu ou não conseguimos ter acesso ao processo administrativo. É isso, Vossa Excelência, eu agradeço. Retorno a palavra ao conselheiro relator. Senhora presidente, eu vou pedir retirada em homenagem à defesa, mas informando ao senhor advogado que, se ele tiver dificuldade em conseguir os documentos no município, que entre em contato com esse gabinete, porque qualquer cidadão tem que ter direito aos documentos. Qualquer cidadão. Advogado, muito mais. Então, isso é uma coisa que não se justifica nem como acusação e nem como defesa. Então, coloco o meu gabinete à disposição de Vossa Excelência, do ilustre advogado que atua nessa corte, que pode manter contato conosco, que nós estamos nas providências, porque o mínimo que se espera é que a pessoa possa ter acesso aos documentos para se defender. Eleições ocorrerão todos os anos. E o fato de ter um partido ou outro no poder não significa que você não pode ter acesso à prefeitura. Estou dizendo isso, senhor conselheiro, senhora presidente,
Porque eu tenho encontrado algumas vezes isso. Chega um ex-prefeito e fala que não teve acesso pelo prefeito atual, que se esquece que será esse também. E nós aqui devemos sempre pautar em possibilitar ampla defesa. Então, homenagem à defesa, às bem ponderadas declarações, peço retirada, voltando no gabinete. Eu solicito ao doutor Marcos que permaneça na tribuna, porque nós vamos inverter a pauta, passamos agora por item 11, também item 100, desculpa, item 100, também a pedido de sustentação oral por Vossa Excelência. Então, eu retorno novamente a palavra ao conselheiro Dimas Eduardo Ramalho para relatar o item 100 da pauta. Pois não, presidente. Em apreciação, item 100, as contas anuais de Tupã, referente a 2012. A instrução é divergente. A TJ manifestou a permissão de parecer favorável e, assim, também foi a manifestação da TJ jurídica e chefia da TJ. Já o Ministério Público de Contas e a Secretaria de Diretoria Geral, por outro lado, emitiram posição pela emissão de parecer desfavorável. É o breve relatório, senhora presidente. Retorno a palavra, então, ao nobre advogado, pelo prazo regimental. Gostaria de agradecer, aproveitar Vossa Excelência, cumprimentar a iniciativa dessa reversão de pauta que colabora muito com a defesa. Nobre conselheiro relator, este caso houve divergência nas áreas técnicas, basicamente por 3 itens especificamente. O município tinha apresentado um valor correspondente ao índice geral do ensino de 26,55. A auditoria lá do Tribunal de Contas entendeu que foi aplicado apenas 24,55 e deixou de considerar verbas referentes ao PASEP, que é jurisprudência pacífica desse tribunal, restos a pagar de 2011 não pagos até 31 de janeiro de 2012, que foram pagos assim no exercício subsequente, que é o exercício que nós estamos falando, que é o exercício de 2012. Também foram feitas glosas referentes ao material didático considerado gibi, Turma da Mônica, e um item especificamente que é o saldo financeiro, que é uma jurisprudência recente deste tribunal, em que o município deixou o saldo financeiro para a quitação e não foi, ora, considerado para esses departamentos. A assessoria técnica jurídica, nobre conselheiro, considerou tanto a verba do PASEP, já que o município tem uma prática, nobre conselheiro, de separar, de alguma forma, identificar os valores do PASEP para os funcionários do ensino. O valor total pago para a contribuição do PASEP foi mais de R$900 mil e foram destacados os funcionários do ensino. Lá é destacado os funcionários da saúde e os funcionários da administração. Com isso, trouxemos os documentos após manifestação do Dr. Sérgio Siqueira, que faltou elementos que comprovassem qual era o valor do PASEP. Então, trouxemos a documentação. Então, peço para considerar o valor de R$ 214.447, que dá 0,29, esse índice. O outro item, Vossa Excelência, a TJ recepcionou o restos a pagar referente a restos a pagar de 2011 pagos em 2012, após o período. A TJ também recepcionou, só apenas não corrigiu o valor. A SDG não considerou a verba com relação ao material didático e o PASEP por falta de identificação e questionou a questão do precatório, que farei breve relatório aqui a Vossa Excelência. Então, temos uma convergência no sentido das verbas pagas, empenhadas em 2011 e pagas em 2012, após o período, para não ficar na nuvem, né, a famosa jurisprudência desse tribunal, que era um valor de R$ 91.521. Temos o PASEP de R$ 214 mil. Temos a glosa, Vossa Excelência, com relação a esse material didático da Turma da Mônica, que trouxemos até o convênio da FDE, Ler e Escrever, que recomenda, através de pareceres técnicos, este material didático. Então, a Prefeitura nada mais que fez foi recepcionar, contratar e comprar esse tipo de material, que foi, ora que glosado, acho, indevidamente, tendo em vista que é notória a capacidade lúdica e educacional que tem esse tipo de material, que representa um valor
de R$ 70.800, que dá 0,09. Convergendo com a TJ, daria 25,04. Nós também, Excelências, em uma manifestação específica, trouxemos um pedido para incluir o item referente ao comunicado que o Tribunal que a STG fez muito bem aos prefeitos com relação ao último exercício financeiro, deixar dinheiro na conta e não cancelar verbas liquidadas. E foi o que o município fez. Deixou verbas a serem liquidadas com saldo financeiro para ser pagos em 2013, com a mudança de gestão. Há uma jurisprudência recente deste tribunal que o valor referente a este valor financeiro disponível e não pago é pouco mais de R$ 174 mil, que daria 0,23. Então, nós requeremos o índice de 25,28. A TJ firmou em 25,04 e nós estamos requerendo esses 174 mil, pois estava na conta financeira, estava disponível, né? Não foi, acredito, não foi pago pelo gestor subsequente, pela auditoria não consignar. Só mais uma coisa, nobre conselheiro, sobre a questão do GB, o município usou a conta vinculada do Fundeb para aplicar todas as verbas com relação ao magistério e etc. E naquele ajuste contábil sobrou R$ 1.800.000, pouco mais, aliás, R$ 1.088.000. E essa verba foi considerada toda ela para o recurso próprio, né? Ou seja, para a despesa do ensino. E o GB era uma delas que foi considerado, inclusive, para dar o 100% do Fundeb, glosou-se o valor, mas como tinha um saldo excessivo, vamos dizer assim, de gasto com o Fundeb, sobrou R$ 1.088.000. Então, por que não aplicar os 90 mil nos 25? Né? O 90 mil da Turma da Mônica. Então, para concluir, o último item de precatório, Excelência, então no ensino atingiu os 25, no nosso entendimento, 28. Na questão do precatório, mais um caso, não é o primeiro, mas acho que vários, em que o Tribunal de Justiça, através do setor do DEPRE, faz correções dos exercícios anteriores e tenta cobrar do prefeito em exercício aquela quitação de uma possível diferença em que os municípios fazem o cálculo do 1/15, 2/15, aquele permitido pela lei, pela emenda constitucional, e depois ali retificada na decisão do STF, e depois ainda estamos se definindo modulação de efeitos. Enquanto isso, o DEPRE vem e tenta sequestrar essa expressão jurídica usada pelo DEPRE, que é o sequestro dos valores atuais do exercício, compensando os exercícios anteriores. Esse caso aqui, Excelência, o município fez o cálculo, pagou o montante, ficou uma pequena diferença que depois, em 2013, o Tribunal de Justiça entendeu que faltava uma diferença de pouco mais de R$ 11 mil. Peço vênia, Excelências, para reconsiderar esse pequeno valor. Em hipótese alguma, o município ou o prefeito desse município tentou deixar de pagar alguma verba do precatório, deixou de ser cumpridor das leis e da obrigação constitucional. Cito aqui jurisprudência do nobre relator Dimas Ramalho, no TC 0053-02609, que relevou um valor de R$ 7.048, tendo em vista até essa questão da diferença que foi apontada. Recentemente, o conselheiro Sidney Beraldo, no TC 1205-02611, também reconsiderou uma pequena diferença do valor. Então, peço vênia com relação ao item precatório para relevar, já que nos exercícios subsequentes esse valor foi corrigido e pago já, ou acredito eu, feito um acordo pelo gestor atual para a quitação. Até procurei o desembargador Pires de Araújo, que é o desembargador responsável do DEPRE, até para obter uma certidão, né, de qual do exercício presente, porque a gente tem uma dificuldade de definir daquele exercício qual era o valor, né, porque o cálculo foi feito pela contabilidade da prefeitura em cima da permissível legal. E depois vem o DEPRE, em 2013, e faz um recálculo em cima de vários municípios, não foi um só. Então, pedimos lá essa certidão. Ele disse: eu só posso emitir certidão de hoje, e aparentemente a prefeitura estaria em dia com o pagamento precatório. Excelências, era isso. Gostaria de agradecer e desculpa a extensão. Um abraço.
Cumprimento o doutor Marcos, e nesse item também houve o pedido posterior de sustentação oral da Procuradora do Ministério Público de Contas. Passaremos a ouvi-la. Vossas Excelências, é só para reforçar e esclarecer, nesses autos, o Parquet de Contas pugnou pela emissão de parecer desfavorável, haja vista não só o cenário de contabilização equivocada na área de educação, e nos parece ao Parquet de Contas que a análise feita pela DOTA-SDG deve, sim, ser encampada na apreciação das contas anuais de Tupã, porque revista em quadrinhos e o próprio PASEP entrarem na contabilização desvirtua da finalidade do próprio cálculo, bem como a própria perspectiva de que houve um desarranjo no final de mandato. Vale lembrar que não se cumpriu nem os limites de despesa de pessoal nos últimos 180 dias, houve um acréscimo, mesmo após ser alertada, essa Prefeitura Municipal, por quatro vezes, procedeu à nomeação de mais de 80 servidores, é o que o relatório sintético me permite inferir. Né? Então, se alertada persiste tendente à irregularidade, assumiu, sim, conscientemente, o ônus de não cumprir o ditame do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O alerta ele tem uma função dupla na Lei de Responsabilidade Fiscal e no nosso ordenamento, que é tanto configurar uma citação válida para todos os efeitos legais, como também a função pedagógica de notificação. Esse gestor não pode dizer que não sabia que estava incorrendo em erro. Alertado quanto ao descumprimento do artigo 21 da LRF, a expansão de despesa de pessoal não poderia persistir. E uma outra questão que esse relatório sintético nos traz, e por isso ratificamos o parecer do colega que oficiou nos autos, é a expansão fora da proporção média dos 3 anos anteriores, dos 3 últimos anos anteriores, dos gastos de publicidade em um ano eleitoral, o que é vedado pela legislação. Então, esse somatório de variáveis, além disso, a própria questão de precatório, que sozinho, claro, poderia talvez até ter alguma análise isoladamente favorável, mas no somatório de elementos aqui ensejados, o Parquet de Contas pugna pela emissão de parecer desfavorável. Em um último ano, tendo sido alertado várias vezes e persistir no erro, não é hipótese que caiba relevação. É o quanto pugnamos. Perfeitamente. Passo a palavra ao conselheiro relator. Senhora presidente, tendo em vista os argumentos da defesa e também das ponderações do Ministério Público de Contas, eu peço retirada com reclusão automática. Retirada de pauta o item 100 da pauta com retorno automático. Então, voltamos agora à nossa sessão municipal na sequência normal. Então, relato o item 19. Em exame, uma representação contra o edital do pregão promovido pela Prefeitura de Sorocaba, objetivo na prestação de serviços de limpeza. Manifestações de ATJ e MPC convergiram no sentido da improcedência da representação em todos os seus termos. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Eu entendo também que as impugnações apresentadas não merecem prosperar e, conforme relatório, e atenta exclusivamente aos aspectos suscitados na petição inicial, eu vou votar pela improcedência da representação. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato item 20 da pauta. Representação formulada acerca de várias contratações envolvendo as empresas Edson Bellarmino e Keila Camargo Bellarmino, levadas a efeito pela Prefeitura Municipal de Mineiros de Tietê durante o exercício de 2007. A TJ opinou pela procedência da representação. Eu passo ao voto. Conforme se depreende da farta documentação encartada nos autos, foram realizadas várias contratações para os mesmos serviços em curto espaço de tempo, restando evidenciada a ocorrência de fracionamento das despesas, caracterizando fuga, adoção de modalidade correta de licitação, em desconformidade com a lei de licitações. A agravar a situação, em relação à empresa Edson Bellarmino, sequer foi realizado qualquer tipo de procedimento licitatório. Dessa forma, diante das impropriedades verificadas, eu voto no sentido da procedência da representação. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, no equivalente a 200 UFESPs, e encaminhamento das peças ao Ministério Público do Estado. É voto que está em discussão, em votação, aprovado.
Eu vou relatar em conjunto agora os itens 21 a 23 da pauta. São termos de aditamentos firmados na seguinte ordem. Item 21, referente ao contrato firmado entre a Prefeitura de Mauá e a empresa RP Propaganda Limitada. Item 22, termo aditivo referente ao contrato firmado entre a Prefeitura de São Sebastião e a empresa construtora e pavimentadora Latina Limitada. Item 23, termos aditivos decorrentes do contrato celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o consórcio Cronacom Logic. Como destaquei nos relatórios e votos que encaminhei previamente a Vossas Excelências, os termos aditivos em exame encontram-se contaminados pela irregularidade das licitações que antecederam o ajuste principal. Nessa conformidade, face ao princípio da acessoriedade, eu voto pela irregularidade dos termos aditivos. São votos que estão em votação, discussão, votação, aprovados. Eu passo a relatar o item 24 da pauta, tomada de preço e contrato visando a contratação de serviços de limpezas e pequenos reparos da Secretaria da Prefeitura de São Carlos, bem como termos aditivos. Eu passo ao voto. No tocante à comprovação da qualificação técnica, a defesa apresentada foi insuficiente para demonstrar a regularidade das condições do edital, pois se configuraram potencialmente restritivas e discordantes da jurisprudência e do entendimento desse tribunal, haja vista a limitação do número de atestados. Na mesma trilha, a exigência de quitação para com a Fazenda Federal não se amolda aos ditames legais e à jurisprudência dessa Corte. Ausente também pesquisa de preços. Contribui ainda para o juízo de irregularidade a ofensa à súmula 14 dessa Corte, a qual deu causa à inabilitação de uma licitante. Ademais, os acréscimos efetuados exorbitaram os limites do artigo 65, parágrafo 1º da Lei das Licitações. Dessa forma, considerando os pronunciamentos de chefia de ATJ e SDG, o meu voto é pela irregularidade da licitação e do contrato e dos termos aditivos, e pela aplicação de multa ao responsável, multa que estipula o valor equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 25 da pauta, uma concorrência e um contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA, e o consórcio TCRE Promapem, objetivando a prestação de serviços e implantação do programa de otimização do sistema de esgotos do SEMASA. Conforme relatório e voto encaminhado previamente a Vossas Excelências, eu entendo que as justificativas oferecidas pela origem não foram suficientes para afastar a totalidade das falhas consignadas. Inicialmente, eu destaco a utilização indevida da licitação técnica e preço, pois o objeto licitado não se amolda às disposições contidas no artigo 46 da Lei de Licitações. Pondero que esse tipo de licitação foi reservado para situações especialíssimas, sendo a regra a licitação do tipo menor preço. Observo também que houve afronta à súmula 22, bem como foi pontuado tempo de formação dos profissionais em descompasso com a jurisprudência firmada por essa Corte. Também não foi comprovada a compatibilidade dos preços com aqueles praticados no mercado, não encaminhou a composição dos preços unitários, e o que foi encaminhado evidenciou que foram utilizados alguns preços de referências defasados em 14 meses. Por fim, eu ressalto que das 45 empresas que retiraram o instrumento convocatório, apenas 2 participaram do certame. Feitas essas breves considerações, o meu voto é pela irregularidade da concorrência, do contrato, conheço das cartas de fianças, e mais voto também pela aplicação de multa ao responsável, multa que estipula o valor correspondente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 26 da pauta, em exame o segundo e terceiro termos de aditamento e termos de apostila, objetivando em seu conjunto prorrogar o prazo de vigência contratual com repercussão financeira de mais de 9 milhões, bem como majorar o valor contratual e ainda promover o reajustamento de preços pactuados ao contrato original, firmado entre a Prefeitura de Suzano e a empresa Pajoan. No caso em análise, embora instada a se manifestar por 2 vezes, sendo deferida a prorrogação dos prazos para a apresentação de justificativas por várias vezes,
os responsáveis mantiveram-se inertes. É importante destacar que não há nos autos a comprovação da vantajosidade da prorrogação contratual, conforme exige o artigo 57, inciso 2 da Lei de Licitações. Feitas essas considerações, o meu voto é pela irregularidade dos termos aditivos, pelo conhecimento do termo de apostila e do termo aditivo à carta de fiança. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão. Votação. Aprovado. O item 27, eu retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Relato em conjunto agora os itens 28 e 29 da pauta. Em exame, contrato firmado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a empresa Clareza, Terceirização de Serviços Limitada, objetivando a prestação de serviços para cadastramento do trabalhador desempregado e recolocação no mercado de trabalho. A assessoria técnica TJ, respectiva chefia, manifestaram pela regularidade dos atos praticados e improcedência da representação. Passo ao voto. De plano, eu entendo não prosperar a impugnação formulada pelo Instituto Pitágoras contra a sua inabilitação no pregão em exame. Sucede que o alijamento do representante no certame se deu também pelo fato do Instituto tratar-se de uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, e, sendo assim, estava condenada a sua participação em licitações visando a prestação de serviço à administração pública, porque essas desvirtuam os objetivos traçados pelo ordenamento jurídico para esse tipo de entidade. Nessas condições, o meu voto é pela regularidade do contrato e da licitação que o precedeu na modalidade pregão, bem como pela improcedência da representação. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato item 30 da pauta, prestação de contas dos recursos públicos repassados pela Prefeitura de Guarulhos a associações Missões Transculturais Shekinah, no exercício de 2008. A Prefeitura de Guarulhos emitiu parecer conclusivo, fazendo constar a aprovação das despesas no valor de R$ 224.148,10, bem como a informação que a quantia de R$ 29.449,40 foi inscrita em dívida ativas. Pelo exposto e face do que consta dos autos, eu voto pela regularidade formal da prestação de contas no valor de R$ 224.148,10 e pela irregularidade na quantia correspondente a R$ 29.449,40, que deverá ser devolvida aos cofres públicos devidamente corrigida, suspendendo a entidade beneficiária de novos recebimentos até que regularize a situação. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 31 da pauta, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Taguaritinga e a empresa KMG Consultoria e Engenharia Limitada, com vista à execução de obras e serviços para a implantação de sistema de asfaltamento e tratamento de esgoto sanitário. Fiscalização, ATJ, Ministério Público de Contas, toda a instrução é pela regularidade da matéria. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossa Excelência e acompanho a instrução. E voto pela regularidade da licitação e do contrato com as recomendações necessárias. São voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto os itens 32 a 34 da pauta. Também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Trata-se de prestações de contas de recursos repassados na seguinte conformidade. Item 32, pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, no exercício de 2005. Item 33, pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício de 2011. Item 34, pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, também no exercício de 2011. Manifestações de fiscalização, ATJ e Ministério Público de Contas nos autos em que oficiou, é pela regularidade da matéria. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução
e voto no sentido da regularidade formal das prestações de contas constantes dos itens 33 a 34 da pauta, bem como pelo conhecimento dos saldos devolvidos, destacando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados com determinações e recomendações necessárias. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato o item 37 da pauta. Em exame, contas da... 37? Perfeitamente. Relato, então, o item 35 da pauta. Item 35, contas da Câmara Municipal de Cotia, referente ao exercício de 2010. A instrução da matéria evidenciou atendimento aos limites constitucionais e legais. Aqui eu tenho uma ponderação a fazer. Quanto à composição do quadro de pessoal, a fiscalização apontou a excessivo número de cargos comissionados. Todavia, eu destaco que a mesma situação foi apontada nas contas da Câmara Municipal de Cotia, referente a 2011, e essa conta foi julgada regular com recomendação no dia 3 de dezembro de 2013. Naquela ocasião, foi exarada a determinação à edilidade para a readequação do quadro de pessoal. Tendo em consideração que agora se examina as contas de 2010, não vejo outra possibilidade senão adotar o mesmo posicionamento e reiterar a recomendação para a necessária adequação do quadro de pessoal. Nessa conformidade, eu acompanho a manifestação de ATJ e SDG e voto pela regularidade com ressalva, com as devidas determinações. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 36 e 37 da pauta em conjunto. Contas das câmaras municipal de Pederneiras, referente ao exercício de 2012, e Piracaia, referente ao exercício de 2013. A instrução da matéria evidenciou atendimento aos limites legais e constitucionais. Assim, voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas de referidas câmaras municipais, com as recomendações constantes em cada um dos votos, votos que estão em discussão, votação, aprovados. Para o item 38, há pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Trata-se das contas de 2013 do município de Murutinga do Sul. Aqui a inspeção foi realizada pela UR15, que fez vários apontamentos da nossa fiscalização normal, mas no final foi detectado que a aplicação no ensino correspondeu a 32,25%. Investimento no magistério, 89,74%. Despesa com Fundeb, 100% do Fundeb foi aplicado. Houve um superávit de execução orçamentária de 0,95%. A transferência à Câmara também foi de acordo com 29A da Constituição Federal. Gastos com pessoal, os limites impostos, já obedeceu o limite da LRF. Despesa com saúde foi superior a 15%, foi 18,98%. Remuneração dos agentes políticos em ordem, encargos sociais em ordem, precatórios em ordem. Destaco que a ATJ e o Ministério Público de Contas se manifestaram pela emissão de parecer favorável às contas. É a síntese do relatório. Passo a palavra à procuradora do Ministério Público de Contas. Vossas Excelências, eu peço a ajuda da assessoria para lhes entregar material. Bom, o que justifica este pleito de sustentação oral em um município que, de fato, tudo indica nos autos, merece, sim, a emissão de parecer favorável, e, desde já, antecipo, eu ratifico o posicionamento do colega que oficiou, da colega que oficiou no processo físico, mas o que justifica a vinda do Parquet de Contas na sessão plenária e a necessidade de lançar luz sobre esse município tão pequeno, um município de cerca de 4.000 habitantes, que tem uma única escola e que merece de nós um olhar, sobretudo, de apoio. É exatamente a tentativa de conferir a esse município o apoio que ele não vem obtendo por si mesmo.
é exatamente a pretensão de máxima eficácia do direito à educação no município que, por si só, se esforça, que aplica mais de 30% dos recursos que tem em educação, e, a despeito disso, na série histórica de 2009 a 2013, teve 2 resultados regressivos de IDEB. Muritinga do Sul teve um IDEB em 2009. Me permitam citar esse dado, entreguei em vossas mãos para que leiam, para que também percebam a relevância do nosso apoio a esse pequeno município. Em 2009, essa única escola escola municipal do município de Muritinga do Sul, tinha obtido nas séries iniciais do ensino fundamental a nota do IDEB, o desempenho médio, de 5,7. 5,7 em 2009 já estava bem perto da meta do milênio de alcançarmos, tanto quanto possível também nos 200 anos de independência do Brasil, a nota 6, que é o mínimo, é uma média de aprendizagem. A expectativa é que todas as escolas, as redes públicas, alcancem, no mínimo, a nota 6. E Muritinga tinha a nota 5,7 em 2009. O problema é que, com o passar do tempo, inclusive as dificuldades de gestão desse município, a falta de recursos por si só, porque é um município muito pequeno, houve um decréscimo em 2 sequências avaliativas sucessivas, então em 2011 e agora em 2013, e esse município, que era 5,7 na sua média, caiu para 5,1 em 2011, e nessas contas de 2013, agora avaliadas, caiu para 4,4. É uma queda muito significativa, comparando que esses munícipes, sobretudo esses pequenos munícipes, essas crianças de 6 anos, de 6 a 10 anos, que estão nas séries iniciais do ensino fundamental, percebem como qualidade do ensino. Se pensarmos única e exclusivamente nessas crianças de 6 a 10 anos, que tinham uma escola, uma rede pública de ensino na faixa de nota 6, 5,7, e que cai para 4,4, o que queremos, de fato, induzir? É a correção de rumos. É buscar e sustentar, tanto quanto possível, os instrumentos de gestão adequados para que esse município, que sozinho não consegue fazer mais, porque já aplica 32%, já cumpre a aplicação adequada do Fundeb, que ele consiga captar apoio técnico e financeiro, tanto da União quanto do Estado de São Paulo. E aí apresentei a apreciação, Vossas Excelências, uma estratégia, me permitam citar, está na página 2 do texto, do artigo que apresentei a Vossas Excelências. Eu apresentei a Vossas Excelências um item que está positivado na Lei do Novo Plano Nacional de Educação. A Lei 13.005 de 2014, de junho de 2014, previu na meta 7 a meta de qualidade na educação pública nacional, para o país inteiro. Esse é um plano até 2023 para todos os entes da federação. E, em especial, nessa meta 7, tem uma estratégia para a qual ainda não demos, nós ainda não focamos, não passamos a olhar com atenção redobrada, mas que já podemos extrair dela um mecanismo de forte apoio aos pequenos municípios. E é por isso que ele chama atenção para o pequeno Muritinga do Sul. Aparentemente significante, cidade que cumpriu tudo, mas que não consegue melhorar a vida desses munícipes. A estratégia, peço vênia a Vossas Excelências, permito aqui trazer a leitura ipsis literis, porque ela é muito relevante. E ela tem ressonância na própria Constituição. Ela tem ressonância quando a Constituição fala em federalismo cooperativo, quando prevê que a aplicação dos recursos, tanto da União quanto dos Estados, devem estar atentos a esse dever de equalização que também rege o Fundeb. Também deve estar atrelada a ideia do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente da LDB, que prevê esses mecanismos. E a estratégia é a seguinte: para cumprir a meta de qualidade na educação até 2023. Associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino com IDEB abaixo da média nacional. É claro que não dá para a União e nem o Estado de São Paulo atender a todos os municípios com dificuldades de acompanhamento de qualidade. A prioridade sobre os municípios abaixo da média nacional é uma forma de o legislador nos orientar o foco.
E por que a média nacional aqui se aplica a Muritinga do Sul? Porque a média nacional de IDEB para séries iniciais do ensino fundamental, em 2013, era 5,2. E Muritinga do Sul está com 4,4. Some-se a isso a tabela final do nosso estudo, Vossas Excelências, na página 4, outros 12 municípios de São Paulo, ou seja, num estado com 655 municípios, dos quais 654 jurisdicionados por esta casa. Há 13 municípios que o Parquet de Contas propõe um olhar muito atento, 13 municípios que, em 2013, tinham a nota abaixo da média nacional, e aí a média que consideramos, inclusive, não foi nem a meta de 2013, a média de 2013, que é 5,2. Consideramos a média 5, que é de 2011, uma média ainda mais conservadora. Mas por que esses municípios foram selecionados? Porque, além de estarem abaixo da nota 5, que era a média de 2011, eles observaram dupla regressividade quando comparados com 2009. Ou seja, o IDEB é sempre bienal e acontece no ano ímpar, né? Ele é feito num exame bienal. Em 2009, esses municípios arrolados, que são Arapeí, Vargem, Porangaba, Murutinga do Sul, Getulina, Ribeirão dos Índios, Guaimbê, Ituverava, Bálsamo, Jericoara, Ponte Gestal, Ribeirão Corrente e Torre de Pedra, estavam com notas, todas elas dentro da meta projetada pelo MEC. Quando aparece na tabela verde, é porque estava dentro da meta projetada pelo MEC. Mas foram se deteriorando, biênio após biênio, dessas avaliações do IDEB, caíram. E merecem um olhar nosso de alerta, porque deixaram de estar dentro da meta, não estão nem próximos dos 6, que é o considerado mínimo de relevância para se trabalhar, e, além disso, regrediram sucessivas vezes. Porque uma regressividade pode ser um problema de um ciclo avaliativo, mas dupla regressividade merece nosso apoio. Merece uma atenção para acompanhar se o piso do magistério está sendo cumprido, para ver a rotatividade do quadro docente. Esse caso de Murutinga do Sul chama ainda mais atenção que a própria defesa do município, e aí é um prefeito em primeiro ano de gestão, né, os dados são dados muito